Glória a Deus. Nós vimos, irmãos, com Jacó, não é? Desde o início desse mês, quando iniciamos essa série de mensagens, Jacó, Esaú, como eles tiveram que tratar, né, questões familiares, tratar da questão do perdão, mas a história do povo de Deus, quem escreve é Deus. Então nós precisamos perceber como que na história, não é? Falamos de Jacó, Esaú, hoje falamos de José, o homem que tinha sonhos, não é? Que é filho exatamente de Jacó e que mostra que Deus, ele vai escrevendo a nossa história de acordo com a sua vontade, e na medida que nós adequamos a nossa vida à vontade dele, então nós somos bem-sucedidos, independente das intempéries, das adversidades, das dificuldades. José nos ensina isso. A história de José, nós vemos Deus realmente escrevendo nossa história a partir da fé. E a fé, ela olha para o invisível. A fé, como diz o escritor aos Hebreus, é a firme convicção daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Portanto, a fé é aquilo que, quando nós não vemos Deus trabalhando, mas temos a certeza que Ele está trabalhando. Isso é fé. Então, nós precisamos fazer uma decisão. Ou vivemos pela fé, ou não vivemos pela fé. Viveremos, então, pela vista. Porque a fé é exatamente isso, é saber que Deus tem um propósito, tem um sonho, e quando eu falo aqui de sonho, não estou me referindo exatamente a sonho no sentido literal da palavra. No caso de José, foi, não é? Ele teve sonhos, ele era um camarada que sonhava, e não apenas sonhava, mas ele mesmo interpretava também. É fato que, especialmente no tempo do Antigo Testamento, era a maneira de Deus comunicar com as pessoas de uma maneira assim mais explícitas. O próprio escritor aos Hebreus diz que Deus antigamente falava de diversas formas e diversas maneiras. Ele disse, aos pais ele falou pelos profetas, mas a nós ele falou nesses últimos dias pelo Filho. Então a nossa geração, ela é mais privilegiada do que a geração de Abraão, do que a geração de Jacó, de Isaac, do que a geração de José, do que a geração dos discípulos de Jesus, porque eles estavam fazendo parte da escrita da história de Deus, mas nós hoje podemos ter esse livro bendito como regra de fé e prática para a nossa vida e saber a partir daqui, que Deus escreve a sua história, que Deus escreveu a sua história no passado e escreve também a história dele no mundo através da nossa vida. Porque a história não é nossa, a história é de Deus. A nossa história começou alguns anos atrás. A minha começou no ano de 1971. Ali na maternidade, se não me engano, Santa Terezinha, ali, que tinha ali. Isso mesmo? Na Avenida Brasil? Irmão Luiz? Foi ali que eu nasci. Uma vez eu estava passando aqui por Valadares já há muito tempo, e tinha na minha certidão de nascimento, eu passei ali em frente, estava escrito, falei, foi aqui que eu nasci. Aí entrei, conversei com as pessoas, registrado lá no cartório da Vila Isa. Ali começou a minha história. Voltei para cá de novo. Quem sabe ela vai terminar aqui, né? Não sei. Mas um dia ela vai terminar. Mas a partir desse dia que a minha história terminar, a história de Deus continua, do mesmo jeito que a história de Deus já vinha sendo escrita antes de mim. Antes de você, Deus já escrevia a história, depois de você, Ele continuará escrevendo. Mas Ele quer escrever a história dele nesse mundo por meio da nossa vida. É para isso que nós estamos aqui. Para escrever a história bendita do Senhor
através da nossa vida, não a nossa história. Que talvez a próxima geração ainda se lembre de você. A sua terceira geração dos seus netos, dos meus netos, talvez nem terá mais foto. A quarta geração dos nossos bisnetos nem vai saber quem nós somos. A não ser um nome, talvez, numa árvore genealógica. Mas a história de Deus continua a ser escrita. E a história de Deus chegou até nós porque homens e mulheres deixaram-se participar das grandes coisas que Deus estava fazendo para fazer parte da história. E é assim que encontramos José. Veja, no capítulo 37 do texto que lemos, do livro do Gênesis, que conta exatamente a história das primeiras pessoas, mostra então a história de Jacó terminando, no versículo 1 do capítulo 37, como eu disse, terminando da maneira como ele tinha pedido a Deus e tinha ajustado a sua vida diante de Deus. Lembra do voto que ele tinha feito lá na coluna de Betel? Se eu for até o lugar onde eu tenho ir, e o Senhor ali me sustentar, me der comida para comer, roupa para vestir, e em paz eu voltar à terra de meus pais, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi o compromisso que ele fez com Deus, lá em Betel. E Deus cumpriu, está aqui, versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Veja, ele voltou e morreu ali. Mas no verso 2 diz assim, essa é a história de Jacó. Mas ao invés de falar de Jacó, fala quando José tinha 17 anos. Veja, a história de Jacó continua na história dos seus descendentes, especialmente de José, que teve um protagonismo especial. A nossa história não termina quando nós acabamos, mas ela continua. Os sonhos de Deus para o nosso coração não são só para o nosso coração, mas para a nossa descendência. Então, quando eu falo sonho, não me refiro apenas ao sonho no sentido explícito, muito embora eu não negue que Deus possa nos falar dessa maneira também. Mas a única maneira infalível de Deus nos falar é pela sua palavra. Infalível e inerrante. Mas quando eu me refiro a sonho, estou falando do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Então esses sonhos que são propósito, eles podem indicar a vontade de Deus, podem ser indicativos para nós de que Deus quer algo. A José ele falou sobre os sonhos, está lá exatamente no capítulo 37, não é? Quando ele conta os sonhos para os seus irmãos. E ele tem um sonho de que ele estava, junto com os irmãos, amarrando feixes de trigo no campo. Em um determinado momento, os feixes de trigo dos seus irmãos se curvam diante do feixe de trigo que ele havia feito. Não precisa nem de interpretação esse sonho. Tanto é que os irmãos já descobrem logo e dizem, espera aí, você acha que você vai reinar sobre nós? Você está muito prepotente. Não vai ser assim não. Você não vai. E os irmãos, então, nós sabemos o que acontece. O primeiro joga no buraco, depois vendem ele como escravo para o Egito, mentem para os seus pais. E agora está bom da gente pregar nesse texto do Antigo Testamento, que o povo está vendo as novelas. Então a gente já vai pregando e o povo já vai. Né, irmão? Você está se entregando, balançando a cabeça, você sabe, né? E o povo já vai imaginando a história, né? Já vai imaginando a história. Cadê o irmão Gessi? Outro dia nós fomos em Era Nova. Cadê ele? Está aí hoje? Não? Ah lá, tá. Vou te entregar aqui também. Entendeu? E ele falou, tem que ir embora, porque hoje não sei o que lá, não sei se é o Mar Vermelho que abriu, o Golias, sei que era um fato épico. Aí eu fui obrigado a ir lá, ainda filar uma janta lá, porque, né? Acompanhar meu amigo na escola bíblica lá da quinta-feira lá. Não é isso? Chega lá, a irmã Silene tinha feito lá um negócio lá, um guisado lá, de lentilha, e nós tivemos que comer, muito bom. Não é isso? Então tá bom pregar agora, porque o povo está conhecendo a Bíblia agora de um jeito ou de outro, né? Ele então chama os irmãos, né? E ele fala a vontade de Deus para a vida dele, para os irmãos. Tudo bem que ele era bem jovem, imagina-se que José tinha aqui cerca de 17 anos, era um adolescente.
uma adolescente. Isso mostra como a história de Deus, ela começa na nossa história muito jovem. Deus olha para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, com a possibilidade enorme da bênção dele. Sabiam disso? Vocês estão pensando no Enem? O que mais? Na próxima prova lá da primeiro período da faculdade, já segundo já, né? Você já não é mais calor, né, Mar? Que isso, hein? Não é não, Pedrão? O que você está pensando, Pedrão? Tá vendo? Desse jeito. Mas Deus, viu, Maria Luísa? É você mesmo. Só a Luísa? A Luísa mesmo? Você mudou? Tá, de lá também é a Luísa. E essa aqui, quem é? Júlia. É a mesma coisa, as mesmas letras, só inverteu o lugar da Júlia e Luísa, se você escrever direitinho. Isso aqui é a Maísa. Maressa. Sabia que é nome de artista, tá vendo? Maressa. Estou sabendo. Conhecendo os adolescentes bem, filho. Mas Deus olha para vocês, já está vendo seus bisnetos. Olha para você ver. E já tem plano para lá. Vocês nem estão entendendo. Viu, Isabel? Pegou a benção aí, minha filha? Em nome de Jesus. Viu? Deus escreve na nossa história, mas a história dele. Ele escreve na nossa história a história dele. Agora, tem um detalhe. Quando ele nos revela a sua vontade, nós precisamos ter cuidado para quem nós vamos contar esse sonho. Deus colocou sonhos no coração de José, são indicativos da vontade de Deus, mas ele logo foi falar para os irmãos dele que o odiavam. Ele chegou para os irmãos e disse: olha, ouvi esse sonho, nós estávamos no campo, etc, etc. Ele precipitou-se ao contar o seu sonho a quem não sonhava com ele. Ele precipitou-se a falar das entranhas do seu coração e daquilo que Deus tinha colocado no coração dele para quem não compartilhava daqueles sonhos. Isso é um perigo. Então, nós precisamos partilhar os sonhos que Deus colocou no nosso coração com quem partilha dos nossos sonhos. Isso vale em tudo na nossa vida. Por exemplo, na vida afetiva, não é? Na vida afetiva, o que deve nos atrair aqui para os jovens, solteiros, adolescentes, etc. Viu, Carol? Agora é para você. Em nome de Jesus. Né? São os valores. Os valores. Né? Eu contei para vocês como eu conheci minha esposa lá no seminário. Aquela bênção descendo pelo corrimão da escada. Não é isso? Mas nós estávamos num lugar onde os valores eram parecidos. Valores. Achei ela meio doidinha, até hoje ainda acho um pouco. Né? Mas é crente. Tá bom. Risonha assim, meio nervosa de vez em quando, mas é de Jesus. Os mesmos valores. Eu estava no seminário estudando, ela estava lá estudando os valores comuns aí. Agora, tem gente que vai procurar a alma gêmea, né? Que também não tem isso, né? O negócio de alma gêmea é coisa lá daquelas novelas lá da Rede Globo. Não existe metade da laranja, não tem isso não. Isso é só aquela música maluca lá. Cada um de nós somos uma laranja inteira, amém ou não? Deus não fez metade da laranja, né? Mas os valores devem nos guiar. Os valores devem nos guiar. Então, sonhe seus sonhos e compartilhe com quem tem valores parecidos com os seus. No caso da fé cristã, o primeiro valor é esse. Paulo, por exemplo, chama aqueles que não buscam entre o povo de Deus as pessoas para viverem para a vida, ele chama isso de um jugo desigual. Ouvi esse sonho. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Quando os irmãos de José ouvem um sonho que ele conta, eles falam: você está doido, você está querendo sobrepor sobre nós, esse sonho seu é mentira.
Porque os sonhos revelados às pessoas erradas gera primeiro rejeição. Rejeição. Por que eles odiavam José? Porque eles faziam coisa errada. No verso de número 3 do capítulo 37, nós lemos que ele levava ao pai as más notícias dos irmãos. Bem que ele era meio dedo duro. Mas ele contava, os irmãos não gostavam. Isso gerou o quê? Rejeição. Gerou inveja por parte dos irmãos. No verso 37:4 diz: quando os irmãos viram que o pai amava mais a José do que aos outros filhos, odiaram-no. E depois, no versículo 11, diz que eles tinham inveja dele. Os sonhos de Deus, para a minha vida, para a sua vida, pode atrair a inveja. Sabia disso? Por isso você tem que ter cuidado com quem você conta seu sonho. Eu vi uma história, um dia desse, um pregador lá na convenção, eu falei, essa eu vou anotar, porque eu estou meio sem história para contar. Quem tiver pode mandar para mim, inclusive. Mas eu achei muito interessante sobre a inveja. Diz que o camarada, ele ia para a Inglaterra. Ia para a Inglaterra fazer um passeio, juntou um dinheiro, e ia para a Inglaterra. Então, ele foi cortar o cabelo para ir para a Inglaterra. Lá no barbeiro, ele então falou assim, estou cortando o cabelo que eu vou para Londres e vou conhecer a rainha. Aí o barbeiro, que nunca tinha ido mais do que ali no periquito, falou, mas você sabe que ninguém que vai em Londres, ninguém que vai na Inglaterra vê a rainha, né? Você acha que você não vai ver a rainha? Eu falei, não, mas eu vou tentar, eu vou lá naquele negócio lá para ver. E você vai em qual companhia? Eu vou na British. Você sabe que essa companhia que tem mais acidente aí, da parada aí, os aviões estragam, se tiver muito gelo lá, inclusive lá está tendo, os aviões não estão conseguindo nem pousar lá, porque está ventando muito, então não vai dar certo isso não. E você vai ficar em qual hotel? Não sei que hotel que é bom na Inglaterra, vocês que vão para a Inglaterra aí. O Hilton. Vocês têm Hilton? Vamos supor que tem, né? Não, mas esse Hilton, se você olhar aí a avaliação dele lá no não sei o que.com, não sei o que lá, 1, 2, 3, não sei de que, vai dar ruim. Você vai ver que ele é o pior que tem. Fazer o quê? Agora já comprei, já fiz a reserva, vou. E foi para a Inglaterra. Daí uns 20 dias ele voltou, o cabelo já estava grande de novo, voltou ele lá no barbeiro de novo. Aí o barbeiro, e aí, você foi para a Inglaterra? Ele falou, fui. E aí, como é que foi? Você foi tudo bem no voo? Não caiu, né? Não, rapaz, foi o melhor voo que já teve. Tinha quebra-mola, não fazia curva, foi uma beleza. Chegou lá, não tinha vento, ganhei lanche. E, inclusive, eu estava assim, eu fui na classe econômica, de repente, a aeromoça veio e falou, aqui, se o senhor quiser, se o senhor não se importa, tem um lugar aqui na classe especial, aqui da primeira classe, você vai deitado. E ele falou, vou fazer esse sacrifício, e foi deitar, teve janta, estrogonofe, doce de banana, que lá no outro não tinha, só coisa boa. Ele chegou lá com a barriga cheia, nem precisou gastar com o dinheiro. E o hotel, como é que foi? Depois eu tinha lugar do quartinho de nada lá, rapaz. E no fim teve uma promoção lá que botaram na suíte presidencial, que ele é igual um rei. E o barbeiro já está ali, já nervoso, né? Mas eu tenho certeza que você não viu a rainha. Rapaz, você acredita que eu estava lá na frente do Palácio de Buckingham? Aquela multidão de gente, todo mundo ali, e daqui a pouco saiu um camarada de lá falando português. Falou, nós vamos fazer um sorteio aqui, quem for sorteado vai ver a rainha agora, que ela está lá esperando. E eu fui sorteado. E o barbeiro já não estava se aguentando mais. Né? E eu fui, vi a rainha, você viu a rainha? Vi, rapaz, estava bonita. Nem tinha pegado Covid ainda. E ela estava com aquela coroa, aquele manto vermelho. E como é que foi? Você conversou com ela? Conversei.
Ela te falou. Quando eu joelhei assim, perto dela, tem que fazer a reverência à rainha. Ela botou a mão na minha cabeça e falou assim: meu filho, que cabelo esquisito esse. Quem corta esse cabelo seu? Está muito mal cortado. Essa é a lição da inveja. Vai invejar os outros. Vai invejar. Não sei se terminou de cortar o cabelo aquele dia. Você perdeu o cliente, né? Mas você sabia que você não pode contar os seus planos? Quando você voltar da Inglaterra, você conta. Não é isso? Porque realmente nós precisamos ter discernimento espiritual até para quem nós contamos. Eu lembro de Neemias, quando ele foi visitar a terra, o muro, a Bíblia diz que ele foi sozinho, não levou ninguém com ele quando ele foi dar a volta no muro. Porque aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós precisamos pensar sobre isso, orar sobre isso, planejar sobre isso, colocar diante de Deus. Pedir a Deus confirmação, inclusive até mesmo através de outras pessoas, de uma palavra, talvez essa palavra esteja confirmando alguma coisa no seu coração hoje à noite. No nome de Jesus, os sonhos de Deus podem indicar a vontade de Deus, mas elas são primeiro para você e para você compartilhar com aqueles que também compartilham dos mesmos valores. E às vezes a família não é o melhor lugar para isso. Você sabia disso? A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, os irmãos de Jesus não criam nele e que ele não fez milagres em Nazaré. Jesus não fez um milagre em Nazaré, onde ele foi criado. Sabe qual foi o local de ação dele? Cafarnaum, a cidade do lado. Como se ele fosse valadarense, não era tão longe assim Cafarnaum, mas ele fosse para Teoflotone para fazer milagre. Porque na terra dele ninguém creu. Ninguém creu. Então, no nome de Jesus, Deus tem uma vontade expressa, que é a vontade de Deus, mas que você vai fazer, a sua vida vai fazer parte da história que Deus está escrevendo. José foi esse caso. Ele revelou as pessoas erradas. E por isso, maus momentos vieram sobre a vida deles. A segunda coisa sobre a vontade de Deus que eu quero que nós aprendamos hoje à noite é que maus momentos também acontecem para aqueles que estão na vontade de Deus. Mas que esses maus momentos, eles são uma preparação para o que Deus já planejou lá na frente. E você simplesmente precisa passar por eles, vencer esses obstáculos. Os maus momentos não determinam que você não vai chegar, muito pelo contrário. Eles fazem parte da travessia. Se lembra dos discípulos de Jesus, quando entraram no barco, e ele do outro lado do mar disse, vamos para a outra banda? E quando iam, o mar realmente se enfureceu, houve uma tempestade, de modo que o barco só sobrava de um lado para o outro e quase ia a pique, a ponto dos discípulos acordarem o mestre, não se te dá que morramos? Jesus acalma o mar, acalma a tempestade e fala que eles não tinham fé. E eu penso que fé que aqueles discípulos precisavam ter. Eles não fizeram certo, que é clamar por Jesus? Mas a fé que eles deveriam ter, que nós devemos ter também, é que se o mestre está dormindo, é porque está tudo bem. Ainda que a água já esteja entrando no barco. Porque o convite de Jesus para eles, do lado de lá, não foi, vamos morrer afogado no mar. Mas o convite foi, vamos para o outro lado. No convite de Jesus já está a garantia da travessia, mesmo com toda sorte de maus momentos. Nos maus momentos de José, ele passou por algumas provas, e nós também passamos. A primeira prova que ele passou foi a prova do fundo do poço,
Está no versículo 24 desse mesmo capítulo 37. Quando os irmãos, de raiva, de inveja, o mandam literalmente para o fundo do poço. Quando a vida está difícil, muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o senhor está percebendo o que está acontecendo comigo? O senhor sabe disso? Como aquele velho hino do cantor cristão, né? Importará ao Senhor Jesus se eu viva no mundo a ter o meu coração cheio de aflição? Será que o Senhor sente? Será que Ele se importa conosco? De fato? Será que as nossas lutas elas podem fazer parte de um plano maior de Deus para revelar a sua vontade para nós? Eu respondo sim. Sim, elas podem fazer parte, sim. E muitas vezes Deus permite, muito embora não seja a sua vontade completa, mas parte dela, Ele permite quando nós falhamos que nós possamos ir sim para o fundo do poço. Talvez porque no fundo do poço, o único lugar, a única direção que José podia olhar é para cima, não tinha para onde olhar mais. E às vezes nós estamos tão voltados para nós mesmos que Deus permite que nós vamos para o fundo do poço para nós olharmos para cima. Imagine José ali, não sei quanto tempo ele ficou preso, mas olhando as estrelas, olhando o sol, olhando para o Senhor, porque ele não tinha outro lugar para olhar. E graças a Deus por aqueles que aproveitam o fundo do poço para olhar para o Senhor, porque os que não olham talvez não saem de lá. Se não me engano, pastor Davi Baeta, meu amigo, professor no seminário em Belo Horizonte, depois pastor em Moça Bonita, tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes lá no Rio. Um homem de Deus, acometido de um câncer muito violento, né, agressivo, hoje está na glória do Senhor. Se não me engano, foi ele que escreveu um artigo no boletim da Igreja de Moça Bonita. E o artigo tinha como título assim: não desperdice o seu câncer. Duro, né? Não, duro não, assim, chama atenção. Não desperdice o seu câncer. Como assim? E ele conta o que Deus ensinou para ele naquele longo período de quase 5 anos que ele lutou contra aquela enfermidade. Não desperdice o seu poço, eu diria. Eu estive no fundo do poço. Não sei se foi no fundo, mas acho que foi pela metade, mais ou menos. Em 2015, eu fui acometido, e está lá no livro, 31 dias para vencer, no dia 12, de o que os médicos chamaram de um transtorno de ansiedade generalizado. Acho que eu estava ficando doido mesmo. Minha mulher já falava: você não é muito sério da cabeça, não. Depois disso, ela teve certeza, né? Um sentimento de inferioridade, de tristeza, de solidão. Parece que tudo estava preto e branco, sem perspectiva de futuro. Me lembro um dia cheguei na igreja onde eu era pastor e contava isso para alguém essa semana, não me lembro quem. E eu cheguei assim no saguão, tinha um saguão e depois o templo, né? E meu gabinete era assim em cima, mais ou menos como se fosse a galeria, e lá de cima eu conseguia ver aqui embaixo tudo. E eu passei, a hora que eu vi aquela tanto de gente lá me esperando, e o louvor já estava acabando, era quase já na minha hora de pregar, e eu não dava conta. Eu ajoelhei no meu gabinete, olhei aquele povo e falei: Senhor, hoje não vai dar não. Não tem condição. E orando ainda falei assim: Senhor, assim como o Senhor fez com Elias, lá na caverna, quando ele estava na caverna, o Senhor mandou o anjo lá dar comida para ele, etc. Falei: Senhor, manda um anjo aqui. Irmão, na mesma hora, o anjo botou a mão no meu ombro. Eu até assustei, falei: mas online? Era um diácono da igreja, né? Um homem de Deus. Eram 2, na verdade. Eles viram que eu cheguei, eles perceberam que eu não estava bem. E eles disseram: o senhor não cumprimentou a gente, o senhor nunca faz isso. Eu cheguei, já fui direto para o gabinete.
Meu desejo era entrar no carro e ir embora o mais rápido possível, ver a cara de ninguém. E eles oraram por mim, eu fui alimentado, depois fui cumprir minha tarefa. Depois você lê lá no livro, quem tem o livro 31 dias, o dia 12, eu conto um pouco dessa história lá. E ali no fundo do poço, irmãos, a gente só pode olhar para cima, e você tem que olhar para cima. Olhar para cima, clamar pelo nome do Senhor, porque com certeza faz parte da vontade de Deus. E muitas vezes, mesmo eu sendo psicólogo, ou tendo a formação em psicologia, muitas vezes eu não conseguia ter empatia pelas pessoas que sofriam de mal parecido com isso, com ansiedade, com depressão e coisas do tipo. Mas hoje eu sei até o nome dos remédios, tudo já. Você já falei, o que você está tomando? Oh, isso aqui é até melhor, fala lá com o seu médico. Umas pílulazinhas boas. Vejam, como Deus permite que nós passamos por uma situação para depois nós nos tornarmos melhores e abençoarmos a vida dos outros e ajudarmos a vida dos outros. Não desperdice a sua tribulação, não desperdice a sua crise, não desperdice o seu poço. Porque em nome de Jesus você vai sair daí e vai ajudar a tirar muita gente que está lá. Como Davi no Salmo 51, depois do arrependimento pelo pecado, ele diz, então eu ensinarei aos outros o teu caminho. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito novo e firme. E ele diz, coloca cantos de alegria nos meus lábios, e então eu ensinarei. Não desperdice o seu poço. Elias teve o seu fundo do poço, foi para a caverna. Jesus foi no fundo do poço, no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava agoniado, e ele compartilha com os seus discípulos e diz, a minha alma está angustiada até a morte. Orem por mim, discípulos. E os discípulos? Dormindo. Nem ele foi compreendido. Aí ele ia lá de novo, voltava, me ajuda aqui. Até ele, como humano, tinha necessidade de se abrir, conversar com alguém. Mas para José ainda não era o fundo do poço. Os maus momentos não pararam. Os irmãos conhecem a história dali, os irmãos se condoem dele, tiram ele do poço, vai passando uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, eles vendem ele como escravo, mentem para o pai, tiram a túnica bonita que ele tinha, a roupa, molha ela no sangue e fala, uma fera terrível comeu José. Outra prova que José passou, no propósito de Deus, ele passou pela prova da acusação injusta e da injustiça, da falsa acusação e da injustiça. Certa vez estava em casa e aí recebo um telefonema de uma pessoa da igreja, não daqui, já tem bastante tempo. Ele disse, pastor, aqui, eu estou sabendo da notícia aqui que eu fiquei espantada. Falei, que notícia? Sobre quem? Sobre você? Foi sobre mim? Como assim? Você é um cara tão bom? Estou sabendo que o senhor saiu carregado numa festa aí outro dia, tão bêbado que você estava, 6 horas da manhã. Falei, não? Ai, E aí, quando essas coisas acontecem, a gente tem que ir desenrolando o fio assim, até achar de onde ele saiu, sabe? Aqui não tem isso não, mas lá costumava ter essas coisas assim, sabe? Falei, uai, estou sabendo disso não, vamos lá saber. Até descobrir quem foi. Resumindo o assunto, era a minha festa de formatura, 2005, e os meus colegas fizeram um baile, e eu não ia no baile, lógico, nem comprei o convite. Mas fiz um culto na igreja do Barro Preto. E todos os meus colegas fizeram um complô do mal contra mim. Eles falaram, olha, se você não for na festa, nós não vamos no culto também não. Eu falei, agora lascou. Eles até fizeram vaquinha para mim ir na tal da festa. Eu falei, bom, então nós vamos.
Fui, levei minha mulher, minha irmã veio do exterior, fomos todo mundo. Festa, tinha muita coisa de comer, muita bebida. Tinha uma tal da valsa, na hora de dançar a valsa e trocar o champanhe. Fui lá, dancei com a minha irmã a valsa, trocamos o champanhe, pronto, dali a pouco nós fomos embora, porque era um sábado, no domingo tinha culto na igreja, saímos todo mundo. E olha para vocês verem, uma pessoa que estava lá servindo o buffet, já tinha ido à igreja e me visto pregando, e me viu lá na festa, bem dançando. Falou, tá esbaldando aqui. Ainda me viu 6 horas da manhã. Falei, como é que eu saí 6 da manhã, se 9 eu já estava aqui no culto pregando? Difícil, não? Nunca bebi, não, mas é que alguém sai carregado 6 horas da manhã de uma festa, não dá para estar 9 horas no púlpito pregando, né? Veja como é que as coisas são. José foi acusado de algo que ele não fez. Mas sabe que isso faz parte de um propósito de Deus? Lá na frente, isso redundou em bem para mim, que aquela mesma moça que viu, depois ficou sabendo, veio pedir desculpa e acabou vindo para a igreja. E realmente não tinha visto coisa nenhuma. Era alguém parecido que não sei o quê. Quantos de nós não fomos acusados injustamente de alguma coisa? Mas olha, até isso você não pode desperdiçar. Porque até isso pode fazer parte do plano de Deus, você enfrentar essas provas. José enfrentou uma prova, eu acho que qualquer jovem talvez seja mais difícil. A prova que diz respeito à questão sexual. Colocado, então, como o chefe da casa do Potifar, a esposa do Potifar, o Potifar era um vice-governador, alguma coisa assim, alguém importante no Egito, e ele, então, é tentado por aquela mulher que o acusa injustamente de tentar violentá-la sexualmente. E é interessante que a Bíblia diz que ele fugiu. E é mais interessante quando ele diz por que ele fugiu. No versículo 39, capítulo 39, versículo 9. Ele diz assim, não é ninguém nesta casa que esteja acima de mim, respondendo a mulher. Ele não me vedou nada, falando do marido, a não ser a senhora, porque é mulher dele. E olha aí o que ele diz a ela. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja. A fidelidade de José não estava, ele não era fiel ao Potifar, ou ao faraó, ou a quem quer que seja. A fidelidade dele estava centrada em Deus. Irmãos, às vezes Deus nos permite passar por provas para Ele provar a nossa fidelidade a Ele. Um marido, ele deve ser fiel à sua esposa, e a esposa deve ser ao seu marido. Não é porque não tem outra mulher mais bonita que a dele. Não, deve ter. As mulheres hoje em dia estão tudo bonitas. Elas estão com o cabelo de um jeito hoje, amanhã está diferente. Num casamento eu não conheço as mulheres. Eu sei que é porque é do marido, que continua feio, do mesmo jeito. Mas as mulheres transformam, vestem uns vestidos bonitos, uns cabelos que era de uma cor, de outra, o olho, muda tudo, irmão. Então agora elas estão fazendo um negócio de facial, não sei do que, de botox. O negócio é bom demais. Não é assim? Mas você deve ser fiel à sua esposa, primeiro, porque o seu compromisso primeiro foi com Deus. E vice-versa. E às vezes Deus até permite alguma crise no casamento, para você saber valorizar. Sabia disso? Para você voltar realmente àquele primeiro amor. Em nome de Jesus, para você fugir. Ele diz, como eu pecaria contra Deus? A fidelidade dele estava centrada em Deus. Uma terceira prova que ele passa é a prova do fundo da prisão, porque ele vai para a cadeia. Olha ele de novo, cheio de altos e baixos a vida de José. Ele fica preso. Ele fica restrito à sua liberdade e deve ter ficado naquela cadeia há muito tempo. Mas foi ali na prisão onde Deus providenciou não apenas a saída dele, mas o seu contato com o faraó. A prisão foi a porta
que Deus abriu para que ele tivesse contato com o faraó. Porque estavam ali o copeiro e o padeiro, que tinham contato direto com o faraó. E eles sonham na prisão e contam o sonho a José. E José interpreta aqueles sonhos. Um seria morto e o outro seria restituído. Ao que seria restituído, José falou assim: olha, lembra de mim quando chegar lá. Ele sabia da vontade de Deus, ele sabia que Deus ia honrá-lo um dia. Deus tinha mostrado isso para ele quando ele tinha 17 anos. Ele não sabia como. E quando aquele homem volta à companhia do rei, e o rei tem sonhos que ninguém no palácio consegue interpretar, ele se lembra de José. Olha aqui para mim. Alguém vai se lembrar de você um dia, no nome de Jesus. E talvez o poço que você está preso, a prisão que você está preso, vai ser a porta para o grande propósito de Deus na sua vida. E diz: na cadeia tem um camarada lá, um hebreu, ele decifra sonhos. E quando ele vai diante do rei, como nós sabemos, ele então se torna ali o decifrador de sonhos, decifra os sonhos do rei, que basicamente era que o Egito passaria por um período de grande prosperidade durante 7 anos, mas depois um período de grande crise econômica e inclusive de escassez alimentícia. E ele, claro, recebendo de Deus um direcionamento, ele então, nos 7 anos, daí vem a expressão das vacas gordas e magras, né, de acordo com o sonho dele. No tempo das vacas gordas, ele aumenta os celeiros, ele aumenta a produção, e quando vem então a crise, o Egito é o grande celeiro do mundo. E para lá, mais tarde, nós sabemos da história, os pais também vão, os irmãos vão, e ali o povo de Israel, o povo hebreu, continua a sua história através da história de José. Se instaura no Egito, cresce no Egito. E ali então, eles prosperam e depois Deus vai tirá-los daí. Mas eu queria terminar essa palavra sobre a vontade de Deus, a sua vida, para pensar em pelo menos 3 situações que nos leva a saber que a vontade de Deus está se realizando na nossa vida. Que fase você está disso aqui? De ser invejado, de estar no fundo do poço, na prisão. Mas me chama muita atenção quando José, no capítulo 39, abre aí com sua Bíblia, no capítulo 39, já estou caminhando para o final. O versículo 2, o versículo 21 e o versículo 23. Capítulo 39, versículo de 2, nós lemos assim. Ele está na casa de Potifar, tá? O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. O Senhor Deus estava com José. Agora o versículo 21 desse mesmo capítulo 39. Né? O Senhor Deus, quando ele está na prisão, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Agora é o 21. Isso. E depois o 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com José. É isso que faz toda a diferença. O Senhor estava com José. O que fazia a diferença não é o lugar onde ele estava. O que fazia a diferença era a presença, o propósito
e o poder. São esses 3 P's da vontade de Deus: presença, propósito e poder. Vamos falar todo mundo? Presença, propósito e poder de Deus. Se o Senhor está conosco, não interessa se nós estamos no fundo do poço, não interessa se nós somos alvos da inveja de quem quer que seja, não interessa o que esteja acontecendo conosco momentaneamente. O que interessa é que Deus está escrevendo a sua história no mundo. Ele usou aqueles que vieram antes de nós. E hoje, nós somos os atores dessa história. O Senhor hoje te convida, te convoca a deixar que você escreva a linda história dele por intermédio da sua vida. Alguém já disse muito, de uma maneira muito acertada, essa frase que eu gosto muito. Diz assim: o que muda a história não é o que eu gosto ou o que eu não gosto. O que muda a história é o que eu decido e faço. O que muda a história não é o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas o que muda a história é o que eu decido e faço. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu sou José. Eu sou José. Quando eu olho para a minha história, de onde eu vim, minha criação, a ida dos meus pais para Belo Horizonte, toda a minha segunda fase da minha infância, adolescência, enfim, toda a minha formação, de onde eu saí, da periferia, um lugar de violência. E quando eu vejo onde Deus tem me colocado, eu fico pensando assim: Senhor, eu sou José. Sou José. E eu olho para trás e vejo tantos caminhos que eu passei, que eu não entendi, mas que hoje eu olho e falo: isso fez parte da minha formação. Glória a Deus. Glória a Deus. E tantas outras histórias que eu ainda vou passar por elas, em nome de Jesus. Pelo menos mais uns 50 anos ainda para frente, né? Para ser econômico. Eu sou José. Essa é a minha história. Eu tenho certeza que em alguma medida é a sua história também. Quantas vezes você foi rejeitado, invejado? Estivemos assim numa situação de aparente derrota. Mas o Senhor nos tira dali. E o Senhor nos coloca no lugar de honra, de bênção, para a glória dEle, não para a nossa glória, para a glória dEle, para escrever a história dEle, para que os outros vejam em nós realmente que Ele está escrevendo a história. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, que eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Eu quero, se você se identificou em alguma medida com essa história, se você quer dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor escreva a sua história sim, faça a tua vontade sim, mas faz através de mim. Se o Senhor quer fazer alguma coisa de relevante nesse mundo, faz através de mim. Se o Senhor estiver procurando alguém para ser protagonista da coisa grande, linda que o Senhor quer fazer nesse mundo, me acha. Eu estou aqui, Senhor. Me acha, Senhor, em nome de Jesus. Não escreve a sua história e me deixa de fora do seu enredo, não. Senhor, me mostra, Pai, me mostra os grandes propósitos do Senhor. Me ensina a ser como José, que depois que os irmãos vêm, e no capítulo 50 que lemos, nós vimos isso, os irmãos ficam com medo, inventam a história que o pai falou para eles não maltratar, invenção deles. Mas José falou: não preocupa não precisa inventar história não. Aqui, foi Deus que me mandou para cá. Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, vocês são maldosos, vocês não me enganam não. Mas eu estou sendo bom com vocês, não é por causa de vocês não. É porque meu Deus me mandou para cá e eu sou produto da vontade dEle, eu estou no centro da vontade dEle. Ele diz assim: eu sou José, eu sou José, eu sou José. E Deus me mandou para cá na frente de vocês. Vocês fizeram muita coisa comigo, mas Ele me mandou para cá na frente de vocês, porque Ele tinha um plano. E Ele tem um plano para cada um de nós aqui hoje à noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você é José.
Você é José. Não deixe o plano de Deus frustrar na sua vida por causa do momento que você está vivendo, não. Se de alguma maneira você se identificou, a igreja está orando. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, que eu quero orar por você, em nome de Jesus agora. Te apresentar diante do Senhor. Qualquer pessoa nesse auditório, onde você estiver, você se identifica com essa história? Você quer dizer assim: Senhor, eu quero fazer parte do plano do Senhor, eu quero fazer parte da sua história. Me usa para o Senhor escrever a minha história, me usa para o Senhor escrever a sua história grande, para que eu não seja daqui a um tempo apenas uma data de nascimento e uma data de morte no epitáfio de um cemitério, para que eu seja mais do que isso, para que as pessoas possam olhar para trás e dizer: fulano ajudou a escrever a história de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar em pé. Glória a Deus, a pessoas que já estão em pé aqui também, a pessoas que estão em pé. Você está falando: Senhor, eu sou José, escreve a minha história. Talvez você está no fundo do poço e acha que não tem saída. Eu quero dizer para você: tem saída sim. Olha para o Senhor, Ele quer te tirar daí em nome de Jesus. Ele vai te tirar em nome do Senhor Jesus, como Ele me tirou. Como Ele me tirou. Eu posso dizer que Ele tira, porque Ele tira mesmo. E Ele quer te tirar também em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essas pessoas que estão de pé nesta hora e por todos que aqui estamos. Deus, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Deus, o Senhor nos acha. Se o Senhor estiver procurando, Senhor, acha esse povo que está aqui, Deus. Acha. Coloca o propósito do Senhor no nosso coração para nós realmente termos os nossos olhos na eternidade, nas coisas grandes que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. E Pai, Deus, que o Senhor possa usar cada vida aqui para esse propósito maravilhoso, para essa história linda que o Senhor tem escrito. No nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.